A Crimeia sob ocupação revela sua nova realidade. Quanto mais fumaça sobe dos refinos, maiores as filas nos postos. Tudo em nome da guerra contra a Ucrânia e da defesa contra os próprios russos. Enquanto isso, o Kremlin bate recorde de investimentos em forças armadas e repressão, provando mais uma vez que sua estratégia não tem limites. A Europa acorda para ameaças esquecidas. Um país do continente reaviva debates secretos sobre armamentos de última geração, algo não visto há quase uma década. Por que Moscou precisa de tantos recrutas? A resposta está nas fraturas dentro do próprio governo. A vice-primeira-ministra Golikova desafia publicamente Putin, um golpe nas costas do regime. E não para por aí, Pequim desferiu um golpe certeiro contra a frota fantasma que sustenta o comércio ilegal de petróleo. Tudo isso e muito mais você acompanha aqui, com exclusividade e profundidade. Notícias urgentes sobre Ucrânia, Rússia, Bielorrússia e o mundo, analisadas antes e com mais clareza do que em qualquer outro lugar. O que realmente importa hoje está aqui. A Ucrânia dá um passo ousado que pode redefinir a segurança europeia. Em discurso no Fórum de Segurança de Varsóvia, o presidente Zelensky propôs uma aliança inédita, um sistema integrado de defesa antiaérea com os aliados europeus. Um escudo único contra as ameaças russas no céu. Juntos, temos a capacidade de neutralizar drones e mísseis de todos os tipos, afirmou. Com produção local e cooperação regional, podemos saturar o espaço aéreo e tornar os ataques russos inviáveis. Sem supremacia nos céus, Moscou não consegue sustentar a guerra. A Alemanha responde com firmeza. Em coletiva na capital polonesa, a chefe da diplomacia alemã deixou claro: a Rússia testa nossa determinação. Quer semear o caos com ataques híbridos. Mas nenhum país da OTAN ficará desamparado. A mensagem é uníssona: qualquer provocação terá resposta imediata e coordenada. Estamos vigilantes, prontos para agir e protegemos cada centímetro do território da aliança, reforçou. E as boas notícias não param. O ministro da Defesa alemão anunciou o envio de mais 2 sistemas Patriot para Kiev ainda este ano. O céu ucraniano ficará mais seguro, garantiu Boris Pistorius durante o fórum. Enquanto isso, na Crimeia ocupada, o fogo consome um dos pilares logísticos de Moscou. Um incêndio de grandes proporções atingiu a refinaria de Feodósia, estratégica para abastecer tanto as forças militares quanto a população local. Autoridades russas atribuíram o acidente a falhas em soldagens, mas testemunhas falam em ataques com drones. O resultado: paralisação parcial do tráfego na ponte da Crimeia e no transporte marítimo. Sem combustível, a ocupação fica ainda mais frágil. A Rússia se transforma em uma fortaleza sitiada. Quase 40% do orçamento de 2025 serão destinados a exército e polícia, um recorde histórico. Dados do projeto de lei orçamentária revelam que os gastos com a defesa nacional ultrapassarão 13 trilhões de rublos. Somando-se as despesas com a segurança nacional, o total chega a quase 17 trilhões, ou 38% de todo o gasto público. O mais alarmante: 84% desse montante são sigilosos. E para bancar essa máquina de guerra, o governo planeja aumentar o IVA para 22%, tirando do bolso dos cidadãos o custo da repressão e da aventura bélica. Parece absurdo, mas Putin consegue o impossível. Não bastasse forçar a Suécia a entrar na OTAN, agora reacende um debate que parecia enterrado: o país discute abertamente a criação de seu próprio arsenal nuclear. Líderes políticos e conservadores argumentam que, diante da ameaça russa, as garantias tradicionais podem não ser suficientes. Não é mera especulação. Documentos históricos mostram que a Suécia já teve um programa atômico avançado nos anos 1950, com testes que deixaram crateras na Laponia, hoje conhecidas como Lago Foovre. O projeto foi abandonado por pressão popular e promessas secretas dos Estados Unidos, mas o contexto atual é outro. A Suécia de hoje tem infraestrutura industrial e experiência em energia nuclear, mas falta um ingrediente-chave: estoques de plutônio para armas. Ainda assim, a ideia ganha força. E não é só lá, Polônia e outros países europeus sinalizam movimentos semelhantes. Mudar o mapa nuclear do continente, porém, exige mais do que vontade política. Requer investimentos bilionários, tempo e disposição para arcar com custos diplomáticos pesados. Os autocratas adoram exibir fachada de união nos palcos internacionais. Mas quando as câmeras se apagam, cada um cuida do seu. A China é o exemplo mais recente.
Sob o pretexto de insegurança ambiental, Pequim anunciará em novembro restrições duras ao porto de Qingdao, responsável por um sexto de todo o petróleo que entra no país. Tanques com mais de 31 anos, documentos falsificados ou certificados vencidos estarão proibidos de atracar. O alvo: a frota fantasma que transporta petróleo iraniano e de outros regimes sob sanções, muitas vezes em navios velhos e com identificações duvidosas. Qingdao é peça-chave nessa rota. Só este ano, recebeu cerca de 300 mil barris diários do Irã. Um golpe direto nos aliados de conveniência. Por fim, a máquina de guerra russa não para. Putin assinou o decreto do recrutamento outonal. 130 mil jovens entre 18 e 30 anos serão convocados. Mais soldados para uma guerra que já consome o futuro do país. Esta campanha outonal será maior desde 2016, quando 152 mil jovens foram convocados, um número que, desde então, só diminuiu. Mas agora, somando a leva da primavera, a Rússia deve recrutar 295 mil soldados em 2024, o maior contingente em quase uma década. Um recorde que não é motivo para comemoração, mas para desconfiança. Afinal, enquanto os contratos voluntários despencam e as baixas na Ucrânia não param de crescer, esse aumento repentino no alistamento soa como um sinal de desesperação. E as promessas do Estado-Maior? Que os recrutas não serão enviados para a linha de frente. Já ouvimos isso antes. Em março de 2022, Putin jurava que não haveria mobilização. Depois, jurava que soldados de serviço obrigatório não iriam para a guerra. Hoje, cemitérios em toda a Rússia contam uma história diferente. Enquanto a máquina de guerra gira a todo vapor, o ouro e a prata brilham como nunca. Os metais preciosos não apenas batem recordes, eles os esmagam. O ouro ultrapassou $3.800 por onça pela primeira vez na história, o equivalente a $122 por grama, com alta de mais de 1% em um único dia. A prata não fica atrás, o US-cifrão 46,5 por onça, ou o US-cifrão 1,5 por grama, o maior patamar em 14 anos, após valorizar quase 2% em 24 horas. O que está por trás desse rally? Um dólar fraco, ameaças de chatidão nos Estados Unidos, a expectativa de corte nas taxas do Fed e as novas tarifas de Biden, que empurram investidores para ativos seguros. E não são só os privados, os bancos centrais estão estocando ouro como nunca. O mercado não apenas brilha, ele grita que o mundo está em chamas, e o capital busca abrigo. Enquanto a China constrói o futuro, a Rússia enterra o seu. Na província de Guizhou, o novo ponte mais alta do mundo foi inaugurado, 625 metros de altura, superando em 60 metros o recorde anterior. Com quase 3 quilômetros de extensão, a obra levou 3 anos para ficar pronta e agora conecta milhares de pessoas sobre um abismo de engenharia e ambição. Guizhou não é à toa chamada de a terra dos pontes, lá estão quase metade das estruturas mais altas do planeta. Mas atenção, o recorde de altura da estrutura sobre o solo ainda pertence ao viaduto de Millau, na França, com seus 343 metros. Já o voo da imaginação do Kremlin? Esse sim não tem limites. Em meio ao blackout de dados sobre mortalidade na Rússia, a vice-primeira-ministra Tatiana Golikova resolveu falar sobre longevidade. Com uma lógica digna de um experimento científico duvidoso, ela declarou que alguns envelhecem rápido, outros devagar, e que esses últimos poderiam viver a 100, 120 anos ou mais. A mesma Golikova que, em 2023, prometeu um remédio contra a velhice para de 2028 a 2030, financiado por um projeto nacional de 2 trilhões de rublos. Dinheiro que, claro, sairá do bolso de um povo já espremido pela guerra. Será que ela esqueceu que, há pouco tempo, seu chefe garantia que era possível viver para sempre? Agora, reduzir a expectativa para meros 120 anos parece quase uma traição. Ou será que, em tempos de guerra, até a imortalidade tem orçamento limitado? Enquanto isso, o ouro segue subindo, os soldados seguem caindo, e os pontes chineses seguem desafiando a gravidade. A Rússia? Bem, a Rússia segue construindo castelos no ar e cobrando do povo a conta.